Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128 e meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida e pela vida de todos os nossos familiares. E vamos louvar ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos dá de estudar a palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar sobre a celebração da Páscoa, da primeira Páscoa do povo de Israel no deserto. E ali nós vamos falar sobre o homem que não queria celebrar essa Páscoa. E tinha uma lei sobre esse povo, tinha um julgamento sobre esse homem. E aí eu vou te perguntar depois, era justo ou não era justo o julgamento o decreto que estava sobre esse homem? Aí você vai saber comigo se era justo ou se não era. Porque tem gente que lê a Torá e fala, não, mas esse Deus era muito zangado. Né? Aí você vai ver que Deus não era zangado não, minha irmã. Porque sempre depois do estudo eu falo para você, qual é a sabedoria para nós hoje? Tá bom? E depois tem a nossa oração, profetizando milagres em nome do Senhor Jesus. Eu não sei qual milagre que você precisa hoje, meu irmão. Eu não sei qual milagre que você precisa hoje, minha irmã. Mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer em nome do Senhor Jesus. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina, eu sou a líder do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família, despertando em você a fé, de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração de um justo ela pode muito em seus efeitos. Então, se você não é inscrito nesse ministério, se inscreva aí, porque a partir do momento que você se inscreve, você já está dando autorização espiritual para que possamos te ajudar nessa batalha. Tá bom? Um beijo. Daqui a pouco a gente se vê enquanto eu tomo uma água aí. Pega a sua Bíblia para o nosso estudo em nome do Senhor Jesus. O nosso estudo de hoje eu já falei, né? É Números do 9, né? Do capítulo 9, do 1 ao 14. Então, aqui no capítulo 9, nós veremos a celebração da Páscoa no deserto do Sinai. Hoje nós estamos estudando o capítulo 9 de Números, do 1 ao 14, tá? Então, na verdade, esta é a primeira celebração da Páscoa no deserto, pois ela foi celebrada no segundo ano da saída deles da terra do Egito, tá? E seria celebrado no dia 14 do primeiro mês, que seria o mês de Nissan. E a Páscoa seria celebrada à tarde no deserto do Sinai. Pois a primeira Páscoa, veja que a primeira Páscoa deles foi celebrada estando eles ali no Egito ainda, tá bom? Então dizem os sábios que essa foi a primeira e a última festa da Páscoa que foi celebrada pelo povo de Israel durante a permanência deles no deserto. E isso porque os filhos de Israel, eles não tinham sido circuncidados. Então, a segunda Páscoa foi celebrada 40 anos depois, só quando eles estavam ali em Canaã, depois que Josué circuncidou todos os filhos de Israel. Isso está lá em Josué 5:12, tá bom? Onde fala que ele foi lá e circuncidou todos os homens antes deles tomarem posse da terra de Canaã. Mas veja que no versículo 10 o texto então nos diz que aquele que por acaso estivesse em estado de impureza em ocasião da Páscoa, ou seja, se tivesse tocado em algum morto, ou se por algum motivo essa pessoa tivesse ficado impedida de celebrar a Páscoa na data certa, ele podia celebrar a Páscoa no outro mês, tá? Que seria o mês de Iar, mas no dia 14 desse mês. E essa Páscoa também não precisaria ser comemorada com todos os rituais que eram obrigatórios para a data da Páscoa. Tipo as orações, as súplicas, tá? Tipo retirar o fermento da casa, não. Mas ele comemorava, ele não ficava sem comemorar a Páscoa. Entendeu? E o estrangeiro também que estivesse com ele, quem era o estrangeiro? A pessoa que tivesse abraçado a fé do Deus de Israel. Essa pessoa também deveria celebrar a festa da Páscoa. É o Senhor fazendo um movimento para que todos fossem incluídos, todos pudessem celebrar. Entendeu? A festa da libertação.
Então, qual a sabedoria para nós hoje? Então, veja que aqui no versículo 13, o Senhor diz que quando o homem estivesse em condições de celebrar a Páscoa, ou seja, em estado de pureza, e que ele não estivesse fora da sua terra, e mesmo assim ele não quisesse celebrar a Páscoa, que era uma festa que comemorava a libertação de Israel, ou seja, o aniversário da libertação do jugo da escravidão, então essa alma seria banida do povo de Israel. E por que seria banida? Será que Deus não estava sendo radical demais com esse julgamento? Irmã, não, a pessoa que Deus era radical demais, Deus era muito severo. Simplesmente porque a pessoa não estava a fim de comemorar uma festa, ela seria banida do meio do povo de Israel? Que Deus é esse? Minha irmã, quantos de nós já lemos a Torá, já estudamos o Pentateuco com esses olhos de misericordiosos demais, querendo ser mais bondosos do que o próprio Deus? Quantos de nós já fizemos isso? Não já, minha irmã? Não já, meu irmão? Mas eu vou te explicar por quê. Claro que Deus não estava sendo radical demais. Porque veja que a Páscoa era um memorial, ou seja, uma lembrança da libertação. Mas ela trazia para eles novamente a consciência de que eles eram povo de Deus. O povo que foi tirado do Egito com mão poderosa. O povo que foi tirado do Egito com braço estendido. O povo onde Deus escolheu ali matar os primogênitos do Egito, mas salvar os primogênitos de Israel. Ali Deus fez uma escolha. Ele separou Israel e afligiu o povo do Egito. E veja que ainda Deus deu para este homem todas as oportunidades para que ele não ficasse fora dessa festa, para que ele continuasse tendo essa lembrança, essa consciência na sua mente. Entendeu? Então seria mais do que justo, minha irmã e meu irmão, que ele realmente fosse banido do meio do povo. Entenda que quem não quer viver lembrando o tempo todo de quem ele é em Deus, então um dia ele vai acabar perdendo a sua consciência de vez. Entendeu? Assim como o povo de Israel não podia esquecer de que eles eram o povo de Deus, o povo do Deus de Israel, nós também não podemos esquecer de que nós somos o povo de Deus. Nós não podemos, nossa memória tem que ficar sempre ativa. É por isso que o apóstolo Paulo nos ensina a nos encher nos encher do Espírito Santo, a sermos cheios do Espírito Santo. Porque é o Espírito de Deus que te ensina o tempo todo, que traz essa consciência para nós de que nós somos povo de Deus. Quanto mais você se enche do Espírito de Deus, mais você tem essa consciência. Porque se você não lembrar o tempo todo que você é povo de Deus, que o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é o Deus que te separou, é o Deus que enviou Jesus, para que você, crendo nele, você não pereça. Minha irmã e meu irmão, a sua consciência vai se perder de vez. Vai se perder de vez. Entendeu? Por que a Bíblia fala que nós não podemos deixar de nos congregar como era costume de alguns? Porque quando você está na comunhão com os santos, na comunhão com seus irmãos, é que você lembra que você é crente. Convivendo com pessoas que não são cristãs, com pessoas que não confessam a mesma fé que você não vai jamais se lembrar que você é de Jesus. Não vai. Não vai. Não vai. Você vai acabar perdendo a sua identidade de Cristo. Por isso que você precisa congregar. Tem pessoas aí que às vezes estão em outros países onde praticar a fé delas é difícil. Então o que elas estão fazendo? Elas estão buscando um meio de ter essa fé online, em ver cultos online, em fazer estudos online. Para quê? Para que elas não percam essa identidade delas cristã, essa fé delas, porque se brasa fora do braseiro, se apaga. Tem um pastor muito querido que ele fala muito isto.
E é certo, é o que a palavra ensina. E esse homem aqui, quando ele escolheu se afastar, não praticar essa festa, não viver essa festa, ele estava escolhendo se afastar, perder essa identidade. Para que eu vou comemorar a festa que me lembra o tempo todo que eu fui resgatado lá no Egito? Para quê? Ele estava querendo perder essa memória. Então, se ele estava querendo perder essa memória, então que saia de vez. Então, que saia de vez do meio do povo santo. Então, que vá viver a vida dele fora. Já que quer esquecer, que esqueça de vez. Entendeu? Aquela ovelha que se afasta, que está gorda, que está lá feliz, Deus não vai atrás dela, não. Deus vai atrás daquela que está sofrendo, que está machucada. Essa sim, essa Deus vai atrás dela. O próprio Deus vai e atrás de volta. Minha irmã, é estudando a palavra de Deus que nós conhecemos a mente do nosso Deus. Nós conhecemos como que Ele pensa, como que Ele age. Entendeu? E o Senhor não nos chamou para sermos pessoas sentimentalistas. Pessoas sentimentalistas. O Senhor nos chamou para termos os sentimentos de Cristo. A mente de Cristo. A mente de Cristo. Tem pessoas aí que estão sofrendo demais. Mas elas estão sofrendo porque elas escolheram viver uma vida separada de Deus. Separada de Deus. Porque aquelas que realmente querem viver uma vida com Cristo, o Senhor vai resgatar essas pessoas. Ainda que um dia elas estiveram na presença e se afastaram, estão lá sofrendo, o Senhor vai resgatar essas pessoas. O Senhor vai trazê-las de volta. O Senhor vai arrumar um meio de alcançá-las novamente e trazê-las de volta. Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas que estavam tão afastadas da presença do Senhor. E eu não vou falar igreja não, vou falar presença do Senhor. Tão magoadas. E eu já tive a oportunidade de falar com essas pessoas, falar, volta para Jesus. Você precisa voltar para Jesus. E essas pessoas a princípio ficam assim, falar, não, perdoa e volta para Jesus. E depois eu encontrar com essas pessoas, tempos depois, ela fala assim, irmã, eu voltei. Hoje eu estou frequentando igreja tal, eu estou tão feliz. Para a honra e glória do Senhor Jesus, eu ficar tão feliz a ponto de eu não conseguir dormir. De tanta felicidade, falava, Jesus, que coisa boa, né? Jesus, eu só falei, volta, minha irmã. E foi uma conversa assim tão casual, de eu começar a conversar. E a pessoa começar a me contar a tristeza dela. Eu falava, volta. Porque Jesus só está te esperando. E a pessoa voltar. Entendeu? Porque pessoas magoadas, geralmente, elas se afastam. Ficam ali sofrendo, mas o Senhor dá sempre um jeitinho de vir lá e buscar e trazer de volta. Trazer de volta para a comunhão. Porque é na comunhão que a gente lembra que nós somos povo de Deus. É nessas festas aqui, nessa comunhão aqui, que eles lembravam que eles tinham uma identidade. E a identidade era, eles pertenciam ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e Jacó. Então vamos orar, profetizando que a nossa identidade jamais será perdida e que a nossa mente será uma mente sempre boa. Quantas pessoas aí estão sofrendo problemas cerebrais, demências? Vamos repreender todo esse tipo de doenças cerebrais, em nome do Senhor Jesus. A cura virá em nome do Senhor Jesus. A cura virá, porque há doenças cerebrais que apagam da nossa memória tudo que está ali, lembranças boas, lembranças ruins, e podem apagar até mesmo a identidade que nós temos em Cristo. Então vamos orar, minha irmã e meu irmão, porque quem não quer lembrar de quem ele é, acaba esquecendo de tudo, entendeu? Quem não quer se lembrar de quem ele é em Deus, ele acaba esquecendo até mesmo de quem ele é nele mesmo.
Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo, eu te louvo, meu Pai querido, porque o Senhor é bom. Eu te louvo porque a sua misericórdia dura para todos sempre. Eu te louvo porque a sua bondade, ela está conosco todos os dias, Pai querido. E eu te peço, Pai querido, como igreja, que o Senhor venha ter misericórdia das nossas vidas, Pai querido. E que o Senhor venha nos abençoar sempre, para que nós venhamos sempre lembrar de que nós somos povo do Senhor. Eu te louvo como igreja, eu te louvo por cada irmão que está inscrito no relógio mundial de oração. Eu te louvo pela vida de todas as intercessoras e pela vida dos nossos familiares. E te peço, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, que a cura do Senhor venha estar sobre o alto da nossa cabeça, sobre o mais profundo do nosso cérebro, Pai querido. Que o Senhor, pela tua misericórdia, venha afastar de nós toda doença da alma. Toda doença cerebral, toda doença emocional, toda doença psíquica, Pai, em nome do Senhor Jesus. Desfaz toda raiz, Pai, de AVC, toda raiz, Pai, de tumor, em nome do Senhor Jesus. Toda raiz de depressão, toda raiz de angústia, toda raiz de loucura, de demência, em nome do Senhor Jesus. Toda raiz de Alzheimer que estiver, Pai, como maldição sobre as nossas famílias, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Pai querido, nos dê uma mente sã, uma mente lúcida, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, os seus profetas, todos eles, Pai, eles morreram, Senhor, com a mente lúcida, Pai, com a mente lúcida, sendo capaz de até mesmo no leito de morte, abençoar todos os filhos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, afasta de nós todo espírito de demência, essas minhas irmãs que estão sofrendo por causa de sequelas do AVC, que elas sejam curadas em nome do Senhor Jesus. Cura toda raiz de microangiopatia, Pai. Cura em nome do Senhor Jesus. Cura todo tipo de cefaleia. Cura em nome do Senhor Jesus. Toda síndrome, Pai, cerebral. Cura em nome do Senhor Jesus. Cura toda hipertensão intracraniana. Cura em nome do Senhor Jesus, Pai. Toma conta do mais profundo do nosso cérebro, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Cada artéria, cada veia, cada vasinho, Pai. Toma conta, porque nós queremos, Pai. O Senhor nos deu a nosso cérebro, Pai. O Senhor formou a nossa veia. O Senhor nos deu capacidade cognitiva, Pai. O Senhor que nos deu a inteligência. Então, Pai, tudo isso nós queremos usar para te servir. Nós queremos usar para te adorar, Pai. Para dizer o quanto o Senhor é santo, o quanto o Senhor é poderoso. Nós queremos usar, Pai, para te glorificar nessa terra. Pai, que assim seja com as nossas crianças, com os nossos jovens, com os nossos adolescentes e que os nossos idosos tenham uma capacidade cognitiva tal que eles ainda na velhice possam produzir algo para glorificar teu santo nome, Pai. Afaste deles toda raiz de letargia, toda raiz de demência, toda raiz de invalidez, em nome do Senhor Jesus. Que tudo no nosso corpo, a partir do nosso cérebro, venha funcionar bem, Pai. Que o nosso cérebro venha comandar bem o nosso corpo, todos os nossos órgãos, todos os nossos neurônios, Pai. Todos os nossa capacidade cognitiva, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos andar bem, que nós possamos nos locomover bem, Pai, que essa pessoa que está aí lutando contra as sequelas desse AVC, que ela seja curada em nome do Senhor Jesus, Pai. É tudo para o teu louvor, Pai, é tudo para o teu louvor, porque somos templo do teu Espírito Santo, Pai. Tira de nós, Pai, todo espírito de rebeldia. Tira do nosso corpo, Pai, toda a sequela que foi trazida por rebelião, por causa da nossa rebelião, em nome do Senhor Jesus, Pai. Esse homem rebelde, ele não queria, Pai, participar da festa da libertação, da festa que lembrava ele da identidade do Senhor, e por isso ele recebeu o castigo de ser banido do meio do teu povo. Quem não quer lembrar que é povo, acaba sendo banido. Então nos perdoa, Pai, pelas vezes, Senhor,
que nós nos esquecemos que somos povo do Senhor, que somos templo do Teu Espírito. Nos perdoa, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, e nos lava e nos purifica. Coloca o nosso corpo funcionando, Pai, em perfeita ordem, Pai. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Olha, Senhor, para esse jejum de quebra de fortalezas, Pai, que está me custando algo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia dessas vidas, Pai. Tenha misericórdia da minha vida. Tenha misericórdia das intercessoras desse ministério. Tenha misericórdia, Senhor, das nossas famílias. Olha, Senhor, para o nosso clamor. Olha para que nós estamos em concordância de oração, Pai. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço como igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele e ouvir o entra bendito de meu Pai seja a tua maior ambição. Mas que até lá você colabore com Deus para que toda a sua família seja transformada na família do Salmo 128. Meu nome é Giovana Cristina. Tenha sempre em mim uma irmã para te ajudar em oração. E eu volto amanhã, se o Senhor assim permitir, em nome do Senhor Jesus, mas não deixe de acompanhar até mais tarde a oração da nossa irmã querida Maristela Miranda, em nome do Senhor Jesus. Amém? Um beijo, fique com Deus, amo você.